Olá, protagonista ágil deste grande universo. Seja muito bem-vindo ao podcast Negócios Ágeis. E para que existe o podcast Negócios Ágeis, André? Para você que tem espírito empreendedor, intraempreendedor, para você que tem desejo de empreender ou intraempreender em qualquer local, em qualquer projeto e ter resultados com o suor próprio ou suor alheio com as equipes, com quem for oportuno. E para você que gosta do jogo jogado, da agilidade no dia a dia, no campo. Aquela agilidade que você marca aquele pênalti, ajusta a bola na marca do pênalti e você tem a obrigação de converter. Porque se não converter, o time saiu do campeonato. E agora? E olha que eu já vi gente que não converteu em Copa do Mundo, hein? Roberto Baggio. Grande Roberto Baggio. E para que a gente possa fazer este grande bate-papo hoje, eu tenho aqui do meu lado ele, André Sanches. É conselheiro, mentor, palestrante, professor, escritor, podcaster, consultor, estrategista, especialista nacional e internacional em agilidade. Fundador da Alotus Transformações, sócio, mentor do Instituto Êxito Empreendedorismo, membro da Confraria dos Empreendedores, embaixador do Human Skills Manifesto, foi executivo em grandes empresas e CEO da São Paulo Turismo, mais conhecida como Anhembi. Homem de negócios com mais de 6 startups. Casado com Amanda, filhos Bernardo e Guilherme. 3 pets, Cacau, Catarina e Raia. Já foi demitido, quebrou uma startup, quase perdeu um filho. Um apaixonado, polímata, nexialista, eterno ágil e humilde aprendiz no universo ágil. Com vocês, uma salva de palmas para André Sanches! Uhul! Eu não seria André Sanches ou protagonista ágil se eu não estivesse servindo com agilidade com nada mais, nada menos do que ele, o cara do jogo jogado, Renato Ucha! Salva de palmas, meu querido. E Muito bora obrigado. ao currículo extenso deste grande protagonista, que também, como eu, como você, apaixonado pelo empreendedorismo, por uma boa cerveja, por um bom chopp, apaixonado pela agilidade, pelo desenvolvimento humano. E olha só, longa data, hein? Começou a praticar agilidade desde 2006, portanto, 12 anos. E o seu grande diferencial é essa experiência em puxar essa agenda. Só uma pergunta. Você falou desde 2006 e você falou? 16 anos. Ah, bom. Fiz as contas certas? Eu não sei. Mas eu escutei outra coisa. Volta o tape. Ó, Não, tape é coisa volta cringe, hein? tape? Bora a lá. gente vai embora. Quem Então, sabe? Porque seguimos quem sabe em frente faz ao vivo e com agilidade. Bom, ele é responsável, o grande diferencial dele é puxar uma agenda dentro de grandes corporações altamente lucrativas dentro de tecnologia e fora da TI. Ou seja, olha como a agilidade expandiu muito além da tecnologia. Na sua jornada, ele percebeu que a teoria, ó, um mar de rosas, é linda, belíssima, mas o gostoso mesmo, aquele tempero, é a agilidade jogada, a agilidade em campo desse protagonista. Agora, dentro das empresas, a influência dos valores, da cultura, tem vários vetores, vários elementos que colocam em xeque essa agilidade em campo. Ele é head de agilidade, palestrante. Aliás, tive a oportunidade de ver diversas palestras. Recomendo você, RH ou contratante ou produtor de eventos. Fundador da Next Levels, advisor da EBDI. High Level Guy. Owner da BU Empreendedorismo dentro do Universo Ágil, o seu hub de agilidade. Aliás, primeiro hub de agilidade no mundo. E autor do e-book As 5 ações diárias para se destacar. Onde? Na agilidade. Na agilidade com times ágeis. Com times ágeis. Criador, olha só, assim como a cerveja tem as suas escalas, os vinhos e outros tantos elementos, a maturidade, por exemplo, CMM, por aí vai, tem bastante coisa, né, que tem maturidade. Existe a escala Ucha de agilidade. Vamos bater um papo qualquer dia sobre essa escala, hein? Essa escala dá jogo. Essa escala dá jogo. E olha só,
Falamos demais da gente, né, André? Mas olha só, nós não estamos aqui para falar da gente. Não. Nós estamos aqui, Não mesmo. sabe por quê? Porque teve uma pessoa que pegou o avião lá no Nordeste, lá em Fortaleza, andou, voou, quantos mil? 3.000, 3.500? Não dá. Se eu tivesse que chutar, cara, de verdade, uns 4.000 quilômetros. Não, Dá menos. Até Uns Brasília, 2.500 quilômetros. Voou 2.500 quilômetros para estar aqui em São Paulo hoje, para gravar conosco este episódio do nosso, do meu, do seu podcast Negócios Ágeis. Com vocês, ela, essa musa da arquitetura, ela que transforma vidas, que salva vidas, que ajuda ao desenvolvimento do empreendedorismo, ela que é empreendedora, Joane Ximenes. Seja bem-vinda, Joane. Obrigada. Joane, começa aqui contando pra gente, pra esse público maravilhoso que nos assiste, quem é Joane Ximenes. Ela que sempre que a gente fala de Joane Ximenes, não tem como falar se não vê a logomarca, arquiteta e urbanista. Conta pra gente, quem é Joane Ximenes? Mais uma protagonista ágil em campo. Então, bora lá. Joane Ximenes, arquiteta, formada aproximadamente há 10 anos, né? Já atuando na área da saúde há 9 anos. E durante a pandemia, tive o enorme prazer de encontrar um propósito muito forte dentro da minha empresa, que foi atuar dentro da unidade de saúde de referência do Estado, desenvolvendo os novos leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com Covid no hospital de referência do Estado. Já tive a experiência de trabalhar também em laboratório, né, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Ceará, e já desenvolvi alguns projetos também particulares dentro da rede privada no Estado do Ceará, né. Durante a pandemia, a gente teve, inclusive, o prazer de desenvolver uma casa de parto em Porto Seguro e alguns outros empreendimentos residenciais e comerciais a gente também já desenvolveu ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada. Mas o destaque entra, sem dúvida nenhuma, nesse perfil de edificação de saúde. E a gente vai falar muito desse perfil de edificação de saúde, vamos falar da casa de parto, mas antes de mais nada, Joane, para a gente criar aquele clima descontraído, aquele clima humano, quem é a Joane quando ninguém está olhando? Então, o hobby para manter o equilíbrio da saúde física e mental nada mais é do que agora uma arco-surfista. Uma surfista! Uau! Sensacional, eu não diria, hein? Aqui a gente surfa ônibus, né? Não dá, aqui em São Paulo não dá. Vou te falar, já vi gente lá na Zona Leste, morei bastante tempo na Zona Leste de São Paulo, apaixonante, muita gente surfa trem. Trem. Mas a Joane tem o prazer de estar do lado de tanta água, né? De tanta brisa e aproveitando aí. A grande Fortaleza, com suas belas praias, tive a oportunidade de conhecer, nunca estive presente, fui há 2 meses, uma cidade apaixonante. Você sempre morou lá? Sempre morei lá. E como é que era a Joane, criancinha, aquela Joane de 7 anos, aquela Joane de 10 anos? Como é que era aquela criança, Joane? Sempre já falava muito. Então tá no lugar certo. Veio no podcast. Veio no podcast, já veio melhor preparada. E Ouvi dizer, inquieta, spoilers né? Contaram aqui de uma preparação para esse podcast. Fez nível inclusive curso de oratória. Olha só, Oratória. primeira pessoa que eu vi que veio participar de um podcast ou dar uma palestra, ou seja lá o que for, lidar com o público, que teve agilidade e se adaptou fazendo curso de oratória. A gente sempre precisa estar em busca de aprimoramento, né? É um processo de melhoria contínua. Mas que mais? A Joane era aquela tagarela, falava. E que mais? Que a Joane sentia falta? A Joane de 12, 13 anos. Eu ia perguntar, Joane rebelde mesmo. Rebelde. Aquela adolescente. Adolescente. Chata. Meu pai nunca deixava eu ir pra farra. Sempre era um problema ir pra festa. Mas dava tanto trabalho, pedia tanto pra ir, que quando ele deixava,
acabava a graça da festa, porque a expectativa era tão grande criada sobre aquela situação que no final nem era tão boa Não assim. tinha graça? Não tinha. Tinha dado muito aliás, perdi trabalho. a graça. Mas quando que a Joane começou a perceber, assim, esse gosto por arquitetura? Teve algum momento na sua vida que você falou, eureka, é isso? Enquanto criança eu desenhava muito. E tinha muito... Aliás, ó, tem um objeto secreto. Verdade, meu querido. Eu já até imaginando que é um desenho. Mas vamos lá, continua, desculpa. Eu já me empolguei, já ia direto pro objeto secreto, para começar a dar alguns spoilers, mas vamos na sequência. E durante a infância eu desenhava muito. Pegava o gibizinho, pegava uma figurinha de álbum e ampliava para o tamanho já de uma folha A4 e já desenvolvendo a habilidade, o dom, né, de desenhar. E quando veio a faculdade, ainda comecei a fazer publicidade. Cursei ainda 3 semestres de publicidade, até que meu pai chegou e disse, minha filha, vamos tentar mais uma vez? O teu pai falou. Acho que é melhor você ir para arquitetura. Tá bom, vamos. Ele tinha alguma referência? Então, na época ele estava... Meu pai é médico e trabalha com gestão da saúde. Então, na época, ele estava trabalhando numa edificação de patrimônio histórico, num tombamento de uma edificação que estava sendo entregue ao Estado para fazer uso administrativo, de área administrativa. E, nesse período, ele teve contato com um dos professores da faculdade de arquitetura. E aí, na conversa, ele disse, leva ela para a universidade que a gente consegue introduzi-la e a escola leva é muito que boa. dá jogo. Leva que dá jogo. E no jogo, e o que você achou dessa transmissão? Alguma coisa, o seu pai falar. Não. Meu pai serviu o exército, queria que eu servisse o exército, ficou muito bravo. Muito bravo. Pra não ter strike aqui. Pra não ter strike nas redes sociais aqui. Não, meu pai ficou muito bravo. Não? Ele ficou muito magoado. Também, com o comando do exército que me liberou, né? E outra grande decepção dele, eu já falei em outras oportunidades, é que para ele eu tinha que ter uma boa faculdade, prestar um concurso público e ser funcionário da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. E eu decepcionei completamente. Era o sonho dele. Esse era o sonho dele que eu decepcionei. Então, assim, o papai tem sempre o seu desejo para o seu filho, para a sua filhinha, né? E você, como que você se sentiu nessa transição? Foi algo que você realmente comprou desde o começo? Ou foi algo que no começo foi pedido ou pressão? Como é que foi? Pedido ou pressão? Foi tranquilo, porque eu já tinha cursado vestibular, na verdade, para 4 faculdades de arquitetura e também fora do estado, né? Então, em Fortaleza, a gente só tinha 3. Tinham 3? Era uma particular, uma pública e 2... Uma pública e uma estadual, né? Uma federal e uma estadual. E eu acabei passando na particular, né? Já quando no final do 3º ano, né? Finalizando, a gente tinha a opção de fazer... Não existia ENEM ainda, né? Eita, entreguei a idade. Imagina, a gente chega lá. Eu tenho certeza que ela fazia eu já ouvi dizer. Os desenhos do Naruto, né? Ela usava, era o Naruto que ela fazia, o gibi ali, que ela comentou, né? Com certeza. Então, eu ainda cheguei a prestar vestibular em Recife. E aonde mais, meu Deus? Não sei, mas a gente foi com a turma da faculdade, com a turma de colégio, fazer vestibular fora. E na confusão, era muita pressão, eu só consegui passar de fato. Passei ainda na primeira fase da Federal, em Fortaleza. E passei na particular para publicidade. Na segunda fase da arquitetura, eu não passei. Então, eu esperei mais 6 meses e fui para o cursinho. E aí, meu pai disse, minha filha, depois de respirar esse ano aí com a publicidade, vamos tentar voltar a estudar mais um pouco, que eu acho que dá certo. Vai com calma, que no final dá tudo certo. E deu, né? A transição foi muito tranquila, não foi sofrida. E realmente eu sabia que no final era o que eu queria, né? E quando você se formou, Joane? Quando você pegou o canudo e falou, eu sou uma arquiteta. E aí, como é que foi? O que passava na sua cabeça naquele momento?
A gente sai da faculdade muito imaturo ainda, sem conhecer o mercado, né? Você já tinha ideia de onde você ia atuar? Não tinha. Até porque o mercado da arquitetura é muito amplo, né? Você tem paisagismo, você tem ambiente corporativo, você tem acústica, paisagismo. É que nem administração, né? Eu sou formado em administração. Você tem RH, É amplo, você tem não, é muito marketing, amplo. você tem Muito contabilidade, você tem... Enfim. Tem muitas opções para serem. Mas, na verdade, a afinidade não dá para você definir logo nesse início. Você acaba tendo que fazer um pouquinho de tudo. Você tem que ir para experimentação. E como que você... O que você experimentou? O que você chegou a experimentar, Joane? Eu comecei a fazer... Na carreira, você está falando? Depois de... Não, assim, pode ser um jogo mais aberto, se você quiser, e Pode falar ser um tudo que jogo você já mais experimentou aberto. também, que eu acho interessante aliás, compartilhar com a eu nossa experimentei audiência. essa Guzzi aqui, é maravilhosa, fica aí a recomendação. Então, eu comecei na arquitetura de interiores, desenvolvendo alguns projetos em lojas de planejados. Só para o nosso público entender, a arquitetura de interiores é o interior das residências, é isso? Exato. Apartamentos, poderia ser um corporativo também, vai. Poderia ser um corporativo. A gente acabava pegando também na loja. Teve alguma situação assim, hilária, que hoje você volta no passado assim e fala, meu Deus, não acredito que eu fiz isso nessa época de arquitetura de interiores? Teve sim. Subi 12 andares de escada numa obra para fazer um levantamento. E quando eu cheguei lá em cima, eu estava tão cansada que eu não consegui finalizar todas as medidas. Tirei o que eu consegui. Quando eu cheguei na loja, assim, coisa de 8 quilômetros depois, que eu sentei para desenhar, não tinha todas as medidas. Eu tive que voltar de novo. 12 andares de escada no meio da obra. Que delícia. Desistir jamais. Mas aí hoje eu sei que nem precisava. Não precisava ter subido os 12. Eu podia ter subido só um lance. Já no primeiro andar eu poderia ter feito a conferência. Já que era para um Até porque eram proposta pisos inicial. padrões, eu imagino, estou supondo. Não, porque tem muito prédio em São Paulo, por exemplo, que os pisos são diferentes. E as colunas também, né? Dependendo da edificação. Mas, gente, foi essa eu não esqueço. E toda vida que eu passo na frente do prédio, ainda hoje eu falo dessa história. Mas e aí? Do design de interiores, da arquitetura de interiores... Eu já saí direto para uma primeira experiência na unidade de saúde, para fazer um banco de sangue. Nossa, mas é totalmente diferente. Totalmente. Mas era uma reforma. Eu estava tendo o primeiro contato com os equipamentos hospitalares, né? E nesse momento eu me dei conta do quanto era complexo. E aí eu cheguei pro meu pai e disse, não dá para ficar só no eu acho. Eu tenho que ir atrás de uma especialização. E eu vi que era um nicho muito fechado, muito específico. Não são muitos profissionais que gostam de atuar na área. Mas, na sua opinião, por que os profissionais não gostam? É questão salarial? É que é pancada? Você tem assim... Eu acho que o temor mesmo. Você viver com a dor do outro, né? Você tá lidando... Nem todo mundo está preparado. A gente, às vezes, foge até da dor de casa, né? Dos de casa. Então, imagina você tá vendo a dor... O de casa sempre vai ser mais forte, mas a dor do outro também incomoda. Não sai com muita naturalidade. Eu tenho parentes que o esposo vai no hospital visitar, mas a esposa não vai. Então, ele sempre representa na hora da visita, na hora do óbito, porque são pessoas que são mais sensíveis, às vezes, né? E sentem mais. E eu entendo muito que o período que eu passei dentro do hospital foi para me fortalecer mesmo, para me mostrar o quanto o trabalho que a gente pode, enquanto arquiteto da saúde, desenvolver dentro de uma unidade é importante. Mas conta um pouquinho pra gente aqui. Eu imagino que o telespectador não entende, e eu também não entendo muito, né? Um arquiteto dentro de um hospital, qual que é o papel do arquiteto dentro do hospital? Da enfermeira a gente sabe, do médico a gente diria sabe. até junto ao hospital, porque não necessariamente é dentro só o interior. Sim, mas qual que é o papel? O que um arquiteto faz dentro ou no hospital? No meu primeiro momento no hospital, eu entrei no setor de manutenção, né? Que é o setor responsável por
Para manter o oxigênio. O oxigênio funcionando, O ar-condicionado, a luz. A tomada funcionando, tudo, a pintura, né? Então, como no hospital, você fazer essas manutenções, preservar a edificação, é algo que você precisa fazer de forma preventiva e corretiva, não tem como você trabalhar sem ter um acompanhamento. Então, nem sempre exige o projeto, mas exige que você tenha um técnico responsável para fazer um relatório, para poder colocar o material correto e necessário, né? Então, esse não meu é um papel, por exemplo, dividido com o engenheiro? Sim, é um setor multidividido com Não dá engenheiro. briga? Não. É complementar. A briga, ela existe, mas eu acho que é muito mais de empatia. As tarefas são muito complementares. Eu não tenho como desenvolver o meu trabalho sem ter o engenheiro e vice-versa. Se ele fizer sem a minha presença, depois que ele terminar a obra, a diretoria vai me convocar para eu fazer alguma coisa. E se eu fizer também, vai ter um momento que o meu vai parar e eu vou ter que precisar dele. Equipes multidisciplinares. Esse é o jogo jogado. Se não tiver multidisciplina ali, multiconhecimento, alguém depois vai dar problema. Com certeza. E mais importante é você entender que precisa que você veja o olhar tanto do paciente quanto do profissional que vai estar utilizando aquele espaço. Porque eu digo muito que a gente qualifica o ambiente para proporcionar um bem-estar melhor para a equipe, para que a equipe possa melhor tratar o paciente. E essa recuperação, sem dúvida nenhuma, vai ser mais célere. Vou mais longe ainda, quando a gente olhar partes interessadas. Nome bonito, né, Renato? Stakeholders. Steak, o quê? Steak é um bife? Chegou alguns stakeholders pra gente. Chegou um negócio bonito aqui, mais viu? alguns aqui. Mas falando de partes interessadas, stakeholders, é fantástico. O que eu ia incluir são os familiares também. Sim. É super importante. Além do próprio indivíduo, né, a própria pessoa ali hospitalizada, além da própria equipe, além de fornecedores, parceiros, a família ou amigos são fundamentais. O que mais te dava prazer nesse trabalho? Junto, dentro, fora, ou do lado dos hospitais ali? Junto. Junto. O que mais que te dava prazer ali? O que te dava mais prazer nesse trabalho? Porque eu imagino que o trabalho é muito bonito quando você vê um paciente saindo curado. Mas nem sempre a gente sabe que isso é verdade. Renato, eu digo muito que hoje eu fiz esse relato para uma amiga e comentei. É muito gratificante quando a gente vê o paciente utilizando o ambiente que foi projetado e que você sente o bem-estar dele através de um sorriso. É aquele olhar que fala mais do que 1000 palavras. E a gente sabe o quanto aquela positividade vai se transformar em energia positiva para ajudar na cura. E isso é que eu chamo de avaliação pós-ocupação, porque depois do ambiente estar pronto, executado, você vê o ambiente tendo vida, ele literalmente recebendo vida. Então, isso para mim é o ápice. Assim. Eu diria até que é quase que uma gestação, talvez. Sim, né? Não sei. Sim. Você tem filho? Não. Legal. Eu não tive, quer dizer, eu tenho 2, mas eu não tive a gestação de 2. Mas, óbvio, com a minha esposa, com a Amanda, eu sinto que eu tive também. Você preparar algo, você criar, ele vem da sua mente, passa pelas suas mãos, passa pelo seu coração. Em algum momento ali, ainda é um objeto, ainda é algo sem vida. E a hora que você vê as pessoas utilizando, deve ser um orgulho muito grande. É como o desenvolvimento mesmo do nosso filho, eu acredito. Só que, no nosso caso, às vezes são coisas que duram, são muito efêmeras mesmo. Eu já participei de 3 amostras de Casa Cor. E são exposições que ficam ali por 45, 60 dias. Né? E a gente trabalha incessantemente. Mas muitas vezes para mostrar apenas o belo. Que quando a gente vai para a realidade na saúde e no sistema público, infelizmente a gente não tem tantos recursos para utilizar de tanto glamour. Então a gente trabalha com pouco para dar muito resultado. E graças a Deus a gente consegue. E eu me sinto muito mais realizada trabalhando com a vida, mesmo tendo pouco recurso,
do que pegando um cliente que tenha muito recurso e que vá qualificar a sua casa. Porque o desafio é muito maior você trabalhar com pouco do que você trabalhar com muito. A minha mente, a gente vai falar um pouco de mentoria daqui a pouco. A minha mente já está dando mentoria aqui, eu pensando em mentorias para Joane. Tem muitas, né? Tem um livro, acho que você conhece, talvez, Faça o Dobro do Resultado na Metade do Tempo. Jeff Sutherland. Jeff Sutherland, é Jeff isso. Sutherland. E para mim foi muito claro quando você trouxe isso, porque você tem que gerar o dobro do bem-estar com a metade dos recursos. Fica a dica. Quinto do recurso. Né? Ó, fica Agora, a dica de um livro ou da tua palestra sobre agilidade na arquitetura na área da saúde. Agora, Joane, uma coisa é a gente olhar de fora e ter a empatia com o paciente. Em algum momento você passou por alguma situação inversa de se ver como paciente? Sim, foi nesse momento que, na verdade, eu encontrei a real importância do meu trabalho. Eu tive um câncer e eu terminei o meu tratamento pelo SUS. Eu fiz a minha quimioterapia pelo SUS, né? E entrar naquela unidade, naquele momento em que eu estava fragilizada e que eu acreditava na cura, mas eu sabia que também era um risco, me fez olhar para a caixa, né, para o hospital, de uma forma muito mais sensível mesmo, de entender real a importância do espaço em relação ao benefício que traz para o paciente. Ali você já entendia. Sim. Mas você acha que você teve uma consciência mais profunda? Foi um outro nível? Sem dúvida. Nesse momento, eu já tinha contato com outros pacientes em outras unidades. Pacientes, inclusive, transplantados, cujo eu tive o prazer de acompanhar o pós-operatório, o período de vida e o final. Né, até ele entrar na fila de transplante de novo e não conseguir fazer o retransplante. Mas viver isso me fortaleceu, porque me trouxe mais perto da dor e de entender a real necessidade de estar qualificando aquilo. E fez com que, sem dúvida nenhuma, durante a pandemia, me mostrasse o quanto a minha empatia em relação àquelas famílias e àqueles profissionais que estavam ali dentro do hospital, como seria importante para eles o apoio, né? Você saber que pode contar com alguém para melhorar a estrutura. Porque os relatos que a gente ouvia era muito difícil. Né? Foi uma realidade muito dura para todo mundo. Não só para quem estava fora, mas para quem estava dentro da guerra mesmo, para quem estava dentro das unidades. Para a nossa audiência, quando você fala de estrutura, o que é? São os móveis? É o espaço? É luz? Cenografia? É luz solar, por exemplo? Que elementos assim dá para trazer mais concretos para a nossa audiência, por exemplo? Quando a gente fala da estrutura, a gente está falando do prédio como um todo, né? Da edificação, do leito, dos serviços, dos setores de serviços dentro do hospital, né? Da manutenção que precisa ser feita nas portas, nos armários, nos ralos, nas tomadas. Os espaços, por exemplo, é um restaurante, uma brinquedoteca, sei lá, um jardim. Esses sim são de extrema importância, mas não são de serviços, são áreas públicas, né? Mas a gente tem numa edificação de saúde aproximadamente 30% da sua área estrutural é só de área de apoio, né? E dependendo da especialidade do hospital, você vai ter da especialidade e da gestão. Se for uma gestão pública ou privada, a área de armazenamento ela é diferenciada. E os fluxos vão ser similares, porém com dimensões diferentes. Né? Não no fluxo, mas nas áreas nos espaços, né? Em cada setor. Os setores são dimensionados de forma diferente, porque no uso privado os processos são diferentes do serviço público. Então, esse foi outro desafio grande que a gente teve ao entrar na unidade
durante a pandemia, porque a gente tinha um hospital que era de uso privado e a gente transformou esse hospital, a gente fez uma readequação nele para ser uma unidade de referência para o público, né? Para o público SUS. com relação Que ao aula, Covid, né? por exemplo. Que aula. E tem uma coisa que a Joane traz, e que cada vez mais, André, eu vou me convencendo e eu vou formando uma opinião concreta. Uma coisa é você atuar numa empresa, falar da jornada do cliente, desenhar, colocar no papel e trabalhar para endereçar a necessidade do cliente. Com um olhar administrativo, de gestão. Perfeito, legal, ótimo. Mas acho que a Joane traz aqui algo que para mim é essencial e que diferencia, como a gente diz, né, os garotos dos homens ou as meninas das mulheres, que é não simplesmente falar da jornada do cliente, mas já ter vivido o lado do cliente. Porque eu tenho certeza que quando você olha para essa jornada do paciente, você não olha simplesmente com critérios técnicos, mas você olha como relembrando o teu passado e o que você já viveu estando daquele lado. E eu falo de quando eu tive na UTI, algumas pessoas sabem, eu passei aí uma temporada na UTI por conta do Covid, e eu me achava uma pessoa muito disciplinada, né? Eu falei, não, para UTI, não, traz o livro, vou achando que eu ia ler o livro, né? E quando você está na UTI, eu perdi meu pai na UTI, ele teve algumas das coisas que eu tive lá, das complicações, foram complicações que ele teve também. Obviamente ele tinha aquela comorbidade, tinha algumas outras doenças que obviamente potencializaram muito, fizeram com que eu tive água no pulmão, como é que chama? Eu esqueci o nome técnico, mas não é água no pulmão, é infarto pulmonar, eu tive embolia pulmonar, eu tive... E é aquele negócio, você está na UTI, cada dia é uma notícia pior que a outra, né? Eu entrei com tromboembolia pulmonar, consequência da Covid. Eu estava me sentindo bem, né? Aí no dia seguinte, aí não foi infarto, foi derrame, né? Não foi infarto, derrame. Eu tive nessa sequência, né? Eu tive primeiro infarto, depois... Não, o infarto foi por último porque é a morte do tecido, né? Então eu entrei com tromboembolia pulmonar, no dia seguinte, estou me sentindo bem, vem o diagnóstico, não, agora você teve o derrame pulmonar. Aí você fala, puta que... Qual é a próxima, né? Não, aí você fala, não, vai passar. Acho que no terceiro ou no quarto dia, infarto pulmonar. Aí você fala, caramba, eu não vou sair daqui nunca. E começa a bater aquele desespero. Mas o mais interessante de tudo, e que essa é uma lembrança que eu levo para a vida, é que são as pessoas mais humildes que estão lá dentro de uma UTI, as pessoas que mais torcem. As pessoas, você não tem o sentimento que a pessoa está lá pelo dinheiro, mas pela torcida de ver o paciente evoluir na sua condição clínica. Eu acho que esse foi o maior aprendizado para mim, né? As pessoas que estão lá, a gente sabe que tem uma disparidade salarial enorme entre o médico e o enfermeiro, o assistente, o técnico. Aliás, vou provocar todos que passam lá. O faxineiro, a pessoa que leva um prato ali, a nutricionista que prepara o cardápio, a cozinheira que preparou o prato para te servir. Eu acho que menos, André. Menos, porque eu tive problema com a parte de nutrição. Sabe que eu sou gordinho, né? E eu tava com a dieta liberada
E Você abusou, né, cara? Eu não Você abusou e abusei. pediu coisas que eles não queriam fazer. Não, pelo contrário. Eu estava com a dieta liberada, apesar de estar com TEP, com um monte de problemas ali. Mas eu acho que é até uma questão da humanidade. Eu não tinha nenhum problema, né, de triglicérides ou de alguma outra coisa. Eu estava com a dieta liberada. E eu conversei com a nutricionista. Eu falei, olha, me manda salada e proteína. Mas não me manda sopa, me manda salada e proteína. E eu falei, não me manda sopa. Aí um belo dia, chegou lá o pratão de sopa com uma etiqueta colada na sopa com meu nome escrito, não enviar sopa. Sensacional. Processo super correto, ninguém errou, né? Aí eu peguei e falei, moça... Pessoas e interações mais do que processo. Olha o processo aí, ó. Aí eu peguei e falei, moça, olha, eu acho que teve algum engano, porque tá escrito aqui, ó, não enviar sopa, e você trouxe sopa. A mulher virou pra mim e falou, isso não é problema meu. Liga lá na cozinha e reclama. Então acho que é diferente, né? A pessoa não tem o sentimento da enfermeira que tá lidando com a vida. Mas no dia a dia, sim. Que ela sabe que quando ela tá aplicando um medicamento, ali ela está causando um impacto grande. Está gerando valor. Está gerando valor. Né? Então, acho que eu tinha passado pela dor de perder um pai. Numa UTI, alguns dias, algumas semanas, enfim. Mas eu acho que eu revivi aquela dor, porque quando vinha o diagnóstico, coisas que meu pai teve, puta, eu falava, caramba. É agora. É agora. E aí, depois que tive infarto pulmonar e tudo, que eu falei, agora já foi o pior, aí me veio uma infecção, né? Para complicar tudo mais. Aí, graças a Deus, era efeito do cortisol, corticoide. Eu acho que gera algum tipo de informação que pode dar uma falsa interpretação de inflamação. Mas, nossa, é uma coisa que hoje eu não quero para ninguém. Né? Não passe pela UTI, não quero. É difícil, mas muda. Muda a forma de enxergar a vida, muda os valores que você dá para as coisas, para as pequenas bobagens do seu dia a dia. Então, mas voltando aqui no que a gente puxou esse assunto, é que quando você já viveu o lado do cliente, você é um outro tipo de empreendedor. É um empreendedor que, para você, é sobre resolver o problema do cliente. E você entende que o dinheiro, que é o aplauso, né? O aplauso se vir vem depois. Você não está fazendo pelo aplauso, você está fazendo para resolver aquela dor, resolver um problema do teu cliente. E eu acho que esse é um aprendizado que você leva para a vida. E aí, saindo do hospital, você montou, em algum momento você falou, eu vou empreender. E aí você credenciou a sua entrada nos negócios ágeis. Né? E empreender num país como o nosso é um ato de loucura. Eu tiro o chapéu. Para mim, quem vai resolver problema político não é a eleição que a gente vai ter esse ano, não. São os empreendedores, são as pessoas que acreditam, que geram emprego, que geram riqueza, que transformam o país. Então, parabéns por ter tido esse ato maluco. Né? Você acha maluco de verdade? Olha, a gente vive num país que a nossa legislação é complexa. Complexa no seguinte sentido. Lá na França. Na França é complexo. Vamos lá. Vamos lá. Exemplo, aqui no Brasil é super simples, gente. Não, você abre a empresa do dia para noite. O problema é o seguinte. Se tua empresa der errado, meu amigo, esquece o teu carro. Esquece a tua casa que você mora com a tua esposa e teus filhos. Todo o patrimônio em risco. Em risco. Aliás, empreender no Brasil é correr riscos, atividades empresariais é correr no risco. mundo inteiro empreender é correr risco. O problema é que o Brasil não faz uma distinção tão clara entre a empresa e a pessoa física do empreendedor que está tomando risco.
minha provocação é que é super simples. A legislação tributária, contábil, trabalhista, ela quase não muda. Ela é Não super muda. estável. É super tranquilo. Não, e sabe o que é pior, André? O pior é que você tem um grande sócio que você ganhando ou perdendo, ele sempre vai ganhar. É o melhor parceiro. Não, de verdade, é super simples. Aliás, o Sebrae mesmo tem várias estatísticas de sucesso. 30% sobrevivem depois de 2 anos. É um alto índice esse, para minha opinião. Eu acho que a gente tem um problema muito anterior, que vem da educação. Também. A gente tem muitos empreendedores no Brasil que são empreendedores por ocasião. Eu fui mandado embora, peguei meu FGTS, tá difícil o negócio. Por ocasião ou por necessidade, essa é a maioria. Necessidade, né? Acho que é... Por oportunidade, ainda é um percentual pequeno. É. Felizmente tem aumentado, mas ainda é pequeno. E que faz o planejamento financeiro orçamentário. Porque você montar um negócio, pode esperar que pelo menos o primeiro ano é ano de todo Tem um tempo mês. de maturação, né? Tem um Todo tempo de mês, maturação. colocando dinheiro no negócio. E muitas vezes, para escalar, ele tem que ter a mentalidade aberta de abrir o negócio dele para sócios de capital, uma vez que ele trazer validou. investidor Uma vez que ele anjo, validou a fundos. ideia, está preparado para abrir mão do 100% do capital para fazer o negócio crescer mais rápido. Até porque eu provoco o empreendedor, ou ele está crescendo ou ele está morrendo. Não tem outro caminho. Para mim, não tem empreendedor que eu estou estável. Para vocês dois, qual que é a opinião? Eu vou discordar um pouquinho, André. Eu acho que tem um empreendedor estável. O problema... E aí entra no teu ponto, ele vai morrer. Mas ele está estável. Tá bom, ele tá bom. está indo pro buraco, mas para ele Se tá você estável. acha que você está estável, você já sabe onde você vai parar. Na UTI, provavelmente de um hospital, talvez até no cemitério dos CNPJs. Agora, Joane, em que momento você teve essa decisão de sair desse trabalho que você tinha, que você falando aqui pelo brilho dos teus olhos, dá para perceber que você amava e ama, tenho certeza, e falou, né, eu vou empreender, eu vou fazer a minha marca que tá em tudo enquanto é lugar. Renato, eu amo viver de fazer arquitetura. Eu vejo arquitetura em tudo. Então, quem me acompanha no Instagram sabe o quanto eu respiro arquitetura 24 horas. E empreender, para mim, foi buscar uma garantia. Eu ainda não tinha vivido como autônoma, eu sempre fui profissional de carteira assinada. E gente, eu preciso ter uma segurança. Eu preciso criar uma segurança para mim. Se hoje eu estou trabalhando X horas para o fixo, então eu preciso criar mais autonomia nas minhas outras horas, né? Fazer com que o dia fosse mais produtivo. Eu não podia deixar mais o tempo passar, afinal de contas já são 10 anos de formada, né? Então precisava formalizar mesmo a empresa e começar a criar novos produtos. Afinal de contas, o e-commerce está aí, né, em desenvolvimento. E por que não associar a minha marca a um estilo de vida ou a produtos coloridos que tragam alegria para as pessoas, que eu possa levar um pouco do que eu sou para a vida das pessoas. Então, esse é um dos nortes que me levaram a abrir a empresa, pensando muito mais além da arquitetura, pensando em outras possibilidades, que aí são infinitas, né? Nada ainda 100% Estou vendo um princípio quase que de um grupo econômico. Para quem não conhece grupo econômico, onde você tem um CNPJ, muitas vezes uma holding, que tem vários negócios embaixo, que pode ser arquitetura, pode ser consultoria, Palestras, mentorias, pode ser uma empresa de escritores dentro da área de arquitetura, uma indústria aí de transformação dos edifícios. Agora, Joane, em que momento a Joane empreendedora, a Joane funcionária, escutou pela primeira vez a palavra agilidade? E o que veio na cabeça da Joane com essa palavra agilidade? A primeira vez que eu escutei foi num curso.
Mas sabe aquele conhecimento que passa no filtro e fica só lá no fundo, sem muita profundidade, ficou só, já ouvi falar. E quando veio a pandemia, eu descobri através do Clubhouse, né, o Universo Ágil. E aí eu não consegui mais sair. Foi algo que realmente, durante todas as semanas, a gente tem se encontrado. O que fez mais sentido para você na agilidade com a tua visão de empreendedora? Porque hoje, talvez possa falar uma bobagem, mas muita gente fala de agilidade, tecnologia, produtos digitais. O que te chamou a atenção? Que valor ou quais valores você escutou, escuta? Características, princípios. Que você falou, cara, isso pode me ajudar. What is in it for me? Boa. O que eu ganho com isto para a nossa audiência? Conta pra gente. Eu comecei a perceber que eu já aplicava a agilidade dentro de alguns processos da empresa, né? E aí foi quando eu disse, eu preciso entender mais, eu preciso ver de que forma mais a agilidade pode me fazer desenvolver a minha empresa. Afinal de contas, eu sou uma jovem empreendedora, né? Criando coragem para sobreviver, mas vi muitas possibilidades e, em virtude disso, né, estou frequentemente em contato com o Universo Ágil, com o Hub e dentro dos grupos. Agora, Joane, a gente pediu. É o que eu ia falar. Eu já estou curioso, mas Eu a também. audiência que talvez esteja nos ouvindo aqui ou nos assistindo, talvez ainda não conheça o quadro do Objeto Secreto. Objeto secreto. Joane, o que você trouxe secretamente pra gente? E ó, passa aqui, Joane. Ó, eu não sei se dá pra mostrar. Eu não sei se dá pra mostrar. Mas ó, Dá. tem etiqueta, selo próprio, marca própria. Aliás, quando ela falou da marca, ela falou do branding dela, da marca. E o branding dela tá muito conectado, porque ela falou de levar alegria para as pessoas. Alegria e cores. E Olha como é cores. colorido, é vivo. Eu achei fantástico. Então, para quem ainda não conhece a Joane, acessa aqui no Instagram. Vou ler aqui, ó. Arquiteta Joane com 2 N's Ximenes. Então, Arquiteta Joane Ximenes, para conhecer o trabalho e, obviamente, o branding da Joane. Joane, sem contar pra gente o que é, a gente vai sentindo aqui, sem apertar muito. Aliás, o público que estiver aqui, ó, nos assistindo pode escrever aqui. Nos comentários, Nos o que comentários, você claro. acha que é este objeto secreto? Joane, com que momento da tua vida esse objeto se relaciona? Com a pandemia. Foi um objeto que eu recebi durante a pandemia. E foi algo que me trouxe força. Foi algo que dizem que a gente só pode ganhar, não podemos comprar. Então, Eu acho que é algo, eu não sei, mas religioso, espiritual, um terço, um crucifixo. Alguma coisa Será? do Será? Será que vale olhar contra a luz? E aí, você que está em casa assistindo, está aí no seu momento, será que objeto secreto a Joane trouxe aqui para revelar pra gente aqui? Um objeto que É místico, né? Não pode ser comprado. não pode ser comprado. Precisa ser ganho. São valores, né? Valores. Eu tenho uma amiga que ela falou daquele jalapeño, se não me engano. Não, é a pimenta jalapeño. Não, como que era? Era quase como se fosse um terço, mas é um outro nome. Acho que até o fim do programa eu lembro. E aí ela falou, ela fez e deu pra mim de presente. Fantástico. Eu tô curioso, mas eu ainda não faço ideia. Não é tão Do que rígido, seja. não é tão rígido, ele é mais flexível, mais maleável. E ele é pequenininho assim, aparenta ter uns 2 centímetros por 2. Para quem é mais metódico, quantitativo, essa é a dica.
Escreve aqui no chat. Quem acertar, a primeira pessoa que acertar ganha, olha só, presente do Universo Ágil, ganha uma sessão de mentoria. André Sanches, Renato Ucha. E o nosso convidado, e hoje nós temos aqui Joane Ximenes. Parece ter uma cordinha aqui. Enquanto você da audiência vai escrevendo aqui no chat, vai tentando adivinhar qual que é, a gente tem um outro quadro também para a gente entender aqui com a nossa protagonista ágil de hoje. Um pouquinho aqui, algumas verdades e mentiras. Uau, verdades e mentiras? Verdades ou mentiras. É o ping-pong. É um ping-pong. Ping-pong. É um ping-pong. Ping-pong. Vamos lá. Ping-pong. Vamos lá, gostaria, depois aqui do ping-pong, é um bate-bola super rápido para ela responder, na verdade, a preferência que ela gosta, não sobre as verdades ou mentiras, sobre as escolhas que ela gosta. Ping-pong ágil. Vamos lá. 2 palavras e você escolhe. Olho no olho, ágil por ágil. Amor ou ódio? Amor. Essa é fácil, vai. Essa é para esquentar. Essa é para... Um filho... Aliás, você já falou, não tem filhos. Um filho ou uma filha? Uma filha. Uma filha, mulher, interessante. Essa eu acho que eu sei qual é a resposta dela. Eu também acho. Dinheiro ou felicidade? Felicidade. Mas tem gente que o dinheiro vai ser super importante. Quem está naquele empreendedorismo de sobrevivência é super importante e aí não tem resposta certa. É que é o seguinte, né? O dinheiro deveria vir com a felicidade, né? Como consequência, né? Com consequência. Nossa, eu assisti Em Busca da Felicidade com os meninos no domingo. Fantástico. Já fica uma recomendação de filme aqui. Fantástico, com o Will Smith. Bom, câmera focada agora. Cueca ou calcinha? Essa é sensacional. Essa todo mundo dá aquela... Dá aquela quebrada, aquele momento... Poxa, sabe que eu vou te falar que um monte de agilistas, vamos fazer aqui um quebra-gelo e tal. Eu já toparia logo essa pergunta, logo de cara, assim. Cueca ou calcinha? Cara, Renatão, cueca ou calcinha pra ti? O quê? Peraí, no ambiente corporativo. Acabou, né? É o que gosta ou é o que usa? Uau! Primeira vez que nos Primeira questionaram, vez hein? que manda uma trucada aqui, hein? Não, O que aqui- usa? Calcinha. Que gosta? Uau, sensacional audiência! Rosa ou girassol? Girassol. Minha esposa adora girassol. É a flor preferida dela. O Deus ou o diabo? Oh, Deus. Sabe que outro dia eu pensei, depende do contexto. Essa daqui Depende do é uma típica pergunta que a resposta é enviesada. Eu acho muito difícil a gente ter alguém com transparência suficiente para vir aqui E assumir. e assumir. E assumir, exatamente. Eu acho, bom, em tempos atuais, no contexto do mundo atual, guerra ou paz? Paz. Salgado Mas ou doce? dizem que toda guerra quer paz, né? Dizem, né? Mas E depois vá de- saber aí E em depois línguas de toda russas. tempestade, né? Vá saber o que o camarada Vladimir Putin entende sobre isso. Vamos fazer essa pergunta para ele. Olha, eu vou pular. Essa eu não vou. Aliás, aqui eu vou fazer um jabá do Jornada Ágil, porque a gente transmite para uma mídia que é russa, vk.com. Pode acessar a Jornada Ágil, Universo Ágil, transmitido para essa mídia também. Mas eu preciso aprender a falar russo agora. Eu também, não faço a menor ideia, mas a gente transmite para eles também. Tem brasileiros lá, tem outras pessoas que entendem português, entendem o que nós falamos, mas é uma mídia originalmente russa. Ou seja, a gente não tem discriminação, não. Mesmo que eles estejam em guerra. Quando que a gente vai fazer pro TikTok? TikTok é chinês, né? Não, o TikTok, se eu não me engano, é chinês. E, aliás, já temos... É só acessar tiktok.com/Universo Ágil Hub. Já estamos nesta Sério? mídia também. E Joane, Já. eu quero Iniciamos convidar a Joane, essa inclusive, semana. para fazer um vídeo pro Jornada Ágil, pro Universo Ágil Hub no TikTok. Primeiro Hub de Agilidade. Aliás, aproveita a oportunidade. Iniciamos esta semana a linha editorial dentro do TikTok. Então, você que está nos acompanhando, vai ser
incrível trazer um vídeo sobre agilidade. Aliás, provocação, o que é agilidade para você, a gente posta no TikTok. Nacional ou internacional? Viagem ou música? Tá muito. Agora quer ficar muito trucando fácil, aqui. Vamos lá. Você decide. Internacional. O nosso quadro Você Decide é fantástico. Eu tive vários insights, hein? E no final, você decide a agilidade que você quer. Pessoa funcionária ou colaboradora? Essa é facinho, vai. Como é? Se você deseja ser ou tem mais vontade de pessoa funcionária ou colaboradora. De pessoa funcionária ou colaboradora? Quem que você vai valorizar mais? Alguém que é funcionário? Alguém que é colaborador? Ah, o colaborador. Colaborador? Sim. Sócio ou investidor? Investidor. Filhos ou negócios? Negócios. Físico ou digital? Essa eu respondo de bate-pronto. É pra sacanear. Digital, né? Digital. Eu responderia figital. Digital. Não, aliás, é uma tendência hoje em dia. Quando a gente olha no varejo, podem procurar protagonistas ágeis. Quando a gente olha modelos de negócio, principalmente no varejo, digital é game changer, muda o jogo. Magalu, né? Com marketplace. Exatamente. E o metaverso? Exatamente. Nossa, Exatamente. aí abriu a cortina aqui pra... E olha que coisa bacana, quando a gente olha de modelos de negócio, eles estão durando cada vez menos. Então você pode comprar online, receber na store, compra na store, é uma zona, é uma Contratar bagunça. ou demitir? Contratar. Boas. Me lembra muito expansão. Marketing digital ou presencial? Presencial. Empréstimo bancário ou empréstimo de amigos e familiares? Empréstimo bancário. É sempre mais impessoal. Sabe que eu já perdi amigo por causa de Evite empréstimo de problemas. dinheiro? E por pouco, aposto. Renato. Eu vou dar o valor, é óbvio. Um montante, cara. Você não vai perder amigo por qualquer dinheiro. Vai, já era real, portanto, após 1994, R$10 em 2002. Ai, meu Deus. Estamos falando de R$60 na moeda de hoje. Moeda corrente, No valor- ajustando no a valor de inflação, aí no máximo ser R$50, vai. 50. Carreira ou família? Família. Autoridade ou notoriedade? Essa é legal. Notoriedade. Essa é a sua resposta, hein, Renatão? Lucro ou propósito? Propósito. O lucro venha depois. Tecnologia ou negócios? Tecnologia. Líder ou chefe? Líder. São Paulo ou Fortaleza? Pra quê? Eu não posso vir pra São Paulo pra surfar. Preciso pegar minha onda. Garantir a melanina. Tem que ser terra do Garantir a sol. melanina, tonalidade de pele, surfar. Faz sentido. Foi faz uma sentido. sacanagem esse Faz São Paulo sentido, e Fortaleza, Faz hein? sentido, faz sentido. Hard skill ou soft skill? Hard skill. Arquitetura ou Urbanismo. urbanismo? Arquitetura. Olha só, hein? Eu gostei. Dá para você conhecer mais a protagonista ágil de hoje. Aliás, tiverem sugestões, escrevem aqui que a gente envia para Joane. Mas agora eu quero voltar aqui, Andrezão. Eu tô encucado porque Qual que é o objeto secreto? é pequeno, flexível. Joane, o que mais você conta pra gente que você pode esclarecer, você pode dar de spoiler sobre o que é esse objeto secreto? Será que eu vou conseguir falar sem dizer o que é? Esse Posso é o dizer charme. que tem muita bênção. Você tem muita bênção. Eu realmente acredito, passo agora a acreditar que é algo ligado a alguma religião ou espiritualidade. ou espiritualidade. É algo ligado à religião ou espiritualidade? Sim. E agora, o que será? Parece uma... Como você falou em crucifixo. Eu falei do crucifixo, ele está muito relacionado à religião católica, né? Ao Católico. catolicismo.
Eu tô tentando lembrar aqui o outro elemento que começa com J até o final do programa, eu acho. Eu vou ser obrigado aqui a pesquisar no Google, óbvio. Pai Google, cuidado, hein? Pai Google. Ó, a minha avó de 96 anos, semana passada, no Dia das Mães, olhou pra minha tia e disse: procure no Google. Olha só, é a revolução da tecnologia. Né? Joane, a gente nós estamos encaminhando aqui para os momentos finais, mas a gente sempre tem aqui um quadro onde a gente traz um dos nossos protagonistas que acertaram o objeto secreto. Portanto, escrevam aqui nos comentários e você se candidata a fazer uma pergunta para esta mesa de protagonistas maravilhosos. E hoje a gente quer trazer aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes que, obviamente, acertou e se qualificou. Pergunta do Jefferson. Jefferson, faça a pergunta aí pra gente. E, obviamente, que a gente vai cortar isso na edição. Você tem a pergunta aí? A do Jefferson? Você deve ter no seu WhatsApp, no meu usuário. Eu tenho, não no seu WhatsApp, mas no grupo. Não, você não jogou no grupo, jogou? Acho que sim, porque a gente ia transmitir. A gente ia colocar lá, quer ver? Rapaz, a gente tá em bastante grupo, hein, meu querido? Gente do céu. Eu acho que eu olhei pra você, mas... Ah, mas acho que não vai carregar. Não foi carregou? possível. Não, porque eu não fiz o download, tá vendo? Mas tem a data dela? Tem. Não, você deve ter feito download em algum lugar. Não, em algum lugar, mas tipo no computador, lá em casa e tal. Esse tipo de coisa. A data eu tenho, 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu salvei. Eu vou procurar agora. Encontrar. Eu vou procurar. Peraí que eu acho que eu já sei como acessar. Você acabou de me dar um insight ágil. Eu perdi absolutamente tudo que eu tinha. Quer ver? BU. Cadê aqui? Opa, já sei como acessar. Universo ágil. BU. Deixa eu colocar aqui. Pararapá. Olha que eu estou em janeiro. Você quer do Jefferson? É o do Jefferson. Adoro cloud. Então vai lá, Joane, pergunta pra gente. Sou Jefferson, sou sócio do e-commerce. Coloca aqui no que a gente todo mundo escuta. Uma dificuldade que a gente vem tendo com o nosso time é como engajá-los a desenvolver novas habilidades. A gente percebe que a gente acaba atingindo um teto de conhecimento ali do desenvolvimento e as pessoas não se motivam, pelo menos essa nova geração que vem entrando, a procurar novos conhecimentos. Conseguem elaborar ali um feijão com arroz, mas não se motivam em ir além e se desafiar para conseguir ter uma skill, não só uma soft skill em termos onde deveria ser hard skill. Travou? Não? Acabou? Fala pessoal, boa noite. Sou Jefferson, sou sócio de um e-commerce de produtos orientais. Uma dificuldade que a gente vem tendo com o nosso time é como engajá-los a desenvolver novas habilidades. A gente percebe que a gente acaba atingindo um teto de conhecimento ali do desenvolvimento e as pessoas não se motivam, pelo menos essa nova geração que vem entrando, a procurar novos conhecimentos. Conseguem elaborar ali um feijão com arroz, mas não se motivam em ir além e se desafiar para conseguir ter uma skill, não só uma soft skill em termos onde deveria ser hard skill. Ótima pergunta. Que eu ia complementar aqui para a nossa audiência a pergunta do Jefferson, que tem um e-commerce de produtos orientais, é como incentivar as pessoas a continuarem a sua jornada de desenvolvimento, principalmente as soft skills e principalmente, nas palavras dele, na geração mais jovem, os millennials, por exemplo. Zoomers, né? Geração Z, Zoomers. Geração Z, Zoomers. geração Alpha, os millennials ali. Eu, sinceramente, não sei dar essa resposta, mas o que eu posso dizer é que eu não consigo nem imaginar como é que se vive sem estar se reciclando e querendo aprender sempre. Porque cada vez que eu estudo mais, eu me dou conta de que menos eu sei. Então, sinceramente, eu não tenho essa resposta, mas eu passo por Renato para aprender. Só sei que nada sei, né? Já dizia. Mas sabe que a Joane trouxe um negócio interessante e que me veio aqui muito
aquele modelo do Dunning-Kruger, né? O modelo do Dunning-Kruger, que ele diz o seguinte, né? Que quanto menos a pessoa sabe, mais ela se julga sabe tudo, né? E é interessante porque ele menciona ali nessa geração mais jovem, e o que a gente observa dessa geração mais jovem? Que é uma geração que ela está muito ligada ao digital. Aliás, ela nasceu no digital, né? Ela nasceu no digital. Ela não tem muita paciência. Ela quer tudo muito rápido. Mentira. Meu filho de Bernardo, de 9 anos, o Guilherme, de 8, você está falando que eles não esperam? Eles não esperam. Parênteses rápido. Eu, no auge ali da minha, talvez, adolescência, se eu tivesse que assistir o desenho do Pica-Pau, tô revelando minha idade, eu tinha que esperar toda segunda-feira, 10 horas da manhã, num determinado canal de televisão aberta. Se eu perdesse às 11, esquece. Era uma semana depois. E você está falando que a geração, por exemplo, do Bernardo, de 9, ou até um pouco já que está trabalhando, 20 anos, pode assistir no Netflix, em qualquer dispositivo, multidispositivos, qualquer episódio, a qualquer hora do dia, da noite, de qualquer lugar. É isso? Pior do que isso. Experimenta tirar a internet por 2 horas. Aí causou a próxima guerra em casa. É a Quarta Guerra Mundial. A Quarta Guerra Mundial. Né? Se você tirar a internet por 2 horas, acabou o mundo. Agora eu não sei, agora eu tô perdido. O que eu faço? Não sei. Então perceba um pouco disso. E é uma geração que cresceu em tempos de paz. E cresceu em tempos de paz, com os pais incentivando. Não viu a Segunda Guerra, obviamente. Não viu a Guerra do Golfo, Iraque, não viu nada. Vietnã, nada disso. Exato. Nada disso. E pegou um período de muita bonança no mundo. Né? Por mais que a gente fala que a década de 80 no Brasil foi década perdida, é filho dessa década, né? Mas não foi uma década de guerra. Não né? foi uma década de guerra. Foi uma guerra de hiperinflação, mas não pegou, né? Ele Exato. nasceu de Sim. pais que viveram esse momento. Então, o que eu percebo? Existe, sim, exceções. Existem muitas pessoas de geração Z aí que realmente têm o foco, são disciplinados, estudam, vão atrás, querem mudança. Mas, quando você generaliza, eu sinto, sim, que há essa ideia de querer as coisas muito rápido. Então, eu entro numa empresa, eu já quero ser diretor, e se em 2 meses isso não acontecer, eu vou sair fora, porque... Eu acho que você está exagerando. O que eu tenho visto é que em 3 meses quer ser gerente e depois, em 3 meses, ser diretor. Eu acho que eu errei um pouco. Já fui para muito geração rápido, alfa. Foi muito Geração ansioso, alfa. foi muito Eu pulei ansioso. Mas acho que uma faltou uma geração. etapa. Assim, você entra como estagiário, 3 meses depois quer ser gerente, 3 meses depois quer ser diretor. E se isso não acontecer, eu saio, eu vou embora, eu vou tentar em outro lugar. É óbvio, isso não é regra. A gente tem exceções, bastante exceção, mas eu acho que, assim, olhando de uma forma mais generalista, tem esse ponto. E aí o ponto é o seguinte: ajuda, Jefferson, ajuda é para quem quer. Então, se essa pessoa que está trabalhando hoje, ela não quer ajuda, não adianta você se esforçar, pagar curso, fazer reciclagem. Se fizer alguma coisa, vai ser em horário de trabalho, porque não vai aceitar fazer fora desse horário, porque ela enxerga essa qualificação como uma obrigação. Você está obrigando ela a fazer algo que ela não quer fazer. Então, ajuda é para quem quer. Então, o primeiro ponto que eu deixo aqui de sugestão é separar quem quer de quem não quer. E se a pessoa quiser, eu acho que vale a pena investir. E aí vem um ponto que a gente estava falando, né? Quando você investe, essa pessoa não vai ter uma gratidão que eu acho que algumas gerações para trás existiam, né? Eu escutei muita gente falando, não, a empresa pagou o curso para mim, então, nossa, ter aquele sentimento de gratidão e continuar na empresa pelo fato de, eles me ajudaram quando eu precisei, quando eu queria.
eu não vejo esse sentimento de gratidão. Posso estar cometendo aqui uma grande injustiça, tá? Obviamente que tem as suas exceções, mas o que eu observo é muito pouco esse sentimento de gratidão. Então, você vai investir, a pessoa quer, você vai investir se ela receber uma proposta para ganhar 100, 200 reais a mais no mercado, você corre um grande risco de perder esse colaborador. Então, é uma equação difícil, né, Eu ia provocar, Renatão, eu não sei nem se é uma questão de gratidão. Quando eu olho, por exemplo, vou pegar futebol. Jogadores de futebol que há 20, 30 anos atrás, literalmente vestiam a camisa do time e eles eram leais. Para mim, o jogo é outro, é lealdade. E aí, numa empresa onde investe-se, por exemplo, 10 mil, 20 mil reais em um MBA, a pessoa deveria ser muito mais do que grata. Ela deveria ser leal. André, óbvio, por um eu tempo. vou trazer aqui o jogo jogado, que é o que eu gosto. Mas não é o que acontece, óbvio. Eu fiz recentemente uma formação, um MBA, em uma das faculdades, universidades, instituições educacionais, não sei qual que é a melhor forma de me referir, super conceituada, onde um determinado bancão aí bancava MBA das pessoas. E o que eu via ali era que quem realmente estava interessado, sabe, que participava da aula, que punha pergunta, tal, em geral eram as pessoas que tiraram dinheiro do bolso. E eu vi relato, escutei isso, né, em determinado momento, de uma pessoa que estava sendo patrocinada pela empresa, que tudo que ela queria era o diploma porque ela precisava entregar para comprovar que fez. É triste, mas acontece. O conhecimento, que é o que transforma, isso era acessório, né? E eu fico triste, sabe, André? Recentemente aí, olha, não tem nenhum mês, uma pessoa que eu conheço, a empresa pagou um curso de agilidade, um curso acadêmico de agilidade, e tinha um trabalho final, e essa pessoa brigou comigo porque ela achava que eu tinha obrigação de fazer o trabalho por ela. Mentira. Já estamos nesse nível? Estamos nesse nível. Olha, o que já me pediram para fazer prova de certificação, para responder as perguntas de prova de certificação. Você conhece tempos fáceis fazem homens fracos, tempos fracos. Homens fracos fazem tempos fracos fazem homens fortes fazem tempos fracos. Se eu não me engano, é mais ou menos esse ciclo. Difícil mesmo. Então, Jefferson, não sei se essa é a melhor resposta, mas engaje quem quer. Invista em quem quer. E tenha em mente que sempre você vai ter o risco dessa pessoa não ter lealdade e falar muito obrigado, você me ajudou bastante, mas agora teu concorrente está me pagando 20% a mais e eu vou para lá. É agilidade em campo, Renatão. É o que o jogo acontece, jogado. é o jogo jogado. É o jogo jogado. Agora, Joane, tô curioso. E agora a gente vai descobrir. E você que está nos assistindo, obviamente, quer participar, quer ter sua pergunta respondida aqui por esses protagonistas, então coloque aqui no chat o que você acha que a Joane trouxe no objeto secreto. Joane, chegou a hora. Eu vou abrir um pouquinho da gente revelar. Aquele... Chegou a hora da gente revelar esse objeto secreto. E vamos ver se começa com J mesmo. Fiquei curioso. Será que começa com J? Tchararã. Tem que ter cuidado, hein? Tem que ter cuidado. Bora lá. Será que a câmera pega aqui? Opa. Ah, rapaz, olha. Muito bonito. Um escapulário.
Escapulário. Não é o Jota. Não começa com Jota. Não começa. Bom, depois eu vou voltar, a gente Juliette. do episódio. E eu trago o que é o Jota, porque eu não lembrei, mas é um escapulário. Escapulário. Os escapulários precisam ser ganhos. Exato. Não podem ser comprados. Não. Se eles forem comprados, são amaldiçoados? Seria isso? Não sei. Em que ocasião você ganhou esse escapulário? De uma paciente. De uma paciente. E você tem notícia dessa paciente hoje? Não. Mas, ó, seja lá qual que é o nome dela? Lívia. Lívia, se você estiver assistindo esse episódio, olha só o objeto secreto da Joane. E se você assistir esse episódio, se você conhecer a Lívia, que deu esse escapulário para a Joane, entre em contato com a nossa produção. Tem sobrenome? Lívia Gabriele. Lívia Gabriele. Se você não puder revelar, tudo bem. A gente LGPD, tem exato, toda essa GDPR, a lei que for de proteção dos dados, a gente respeita. Mas fica aí a Lívia, portanto, se lembrar, entre em contato com a nossa produção. Lívia Gabriele. Quem conhecer. Joane, agora abra o seu coração pra gente e conte como foi participar desse nosso podcast Negócios Ágeis e contar essa sua história fantástica, brilhante, daquela garota tagarela que o papai foi lá e falou, não, você vai fazer arquitetura, que passou pelo design de interiores, que teve que subir 12 andares, esqueceu de tirar medida e teve que voltar outra vez. E depois foi para a área de saúde, depois empreendeu, depois trouxe agilidade para esse mundo empreendedor e que hoje está aqui compartilhando com esse público maravilhoso que nos acompanha essa sua história. Como foi, Júnior? Abra teu coração. Como e olhe chegou para aquela câmera da verdade. Quem salva vidas, uma das tarefas mais nobres que tem para mim no mundo. Abra o coração, Joane. Olhe para a câmera, olhe para o olho da verdade e abra o teu coração. Gente, foi muito bom participar dessa oportunidade, né? É muito grande a experiência de trocar essa mesa com vocês, de estar presencialmente, diferente da gente estar numa tela de celular, né? Amanhecendo o dia, trocando ali o bom dia, né? Sem dúvida nenhuma, é gigante a sensação de gratidão e de acreditar que são pessoas como vocês que fazem as mudanças acontecerem e que encontram talentos e pessoas que merecem essas oportunidades. E diante disso, eu só posso dizer muito obrigada, né, por ser uma dessas escolhidas. Gratidão, Joane. A porta sempre estará aberta para você. Sempre que você quiser vir aqui, dividir não só com a gente, mas dividir com esse público maravilhoso que segue o nosso podcast Negócios Ágeis, mais uma iniciativa aí do Universo Ágil Hub, o seu maior hub de agilidade do mundo. Você estará sempre convidada. E ainda mais o prazer de ter uma pessoa vindo lá de Fortaleza. Da eu Bela trago Fortaleza. o sol da próxima vez, tá? Prometo. Pra não ficar tão Eu vou dizer que frio. aqui em São Paulo não está frio, não está chovendo esta semana. Tem sol, mas a temperatura está lá embaixo. Agora, olha como é impressionante o poder. Eu às vezes me assusto e vou compartilhar com todos vocês que estão nos assistindo. O poder de um programa que acontece todos os dias às 7h31, horário de Brasília, chamado Jornada Ágil, desde fevereiro do ano passado. Quantos episódios, André? Hoje, no dia da gravação, 463 dias seguidos. E é engraçado quando a gente olha o poder, né, de um celular, claro, e um aplicativo de voz, ao vivo, onde as pessoas debatem agilidade nos seus diversos prismas. A sua agilidade singular, cada um tem a sua agilidade, por exemplo. Cada um tem a sua metodologia, cada um tem a sua forma de encarar a agilidade.
Para alguns, até agilidade pode ser de beber, de comer, de passar no cabelo. Talvez você não, porque não tem cabelo, mas agilidade pode ser método, pode ser framework, pode ser aplicado em qualquer área. E a Joane, mais do que isso, ela viu a agilidade como conexão. Ela viu a agilidade como propósito. Ela viu a agilidade como conhecimento e como networking. Andrezão, Eu tô apaixonado por ela. Andrezão, apaixonado por essa história. Eu tô apaixonado por esse podcast. Agora eu quero que você abra o teu coração ali pro público e conte pra você como que é essa experiência de gravar o 2º episódio do nosso podcast Negócios Ágeis. E o que pra você mudou da primeira gravação para essa segunda? Uau! Caramba! Para mim é uma das perguntas que é muito... eu falo game changer, né, do inglês, que muda o jogo mesmo. E aqui sendo muito transparente com toda a audiência. O Renato Ucha e eu tivemos um sonho, tivemos às vezes pode ser até um devaneio, às vezes. Devaneio, totalmente. Um devaneio total. Mas a gente falou, poxa, tem um monte de podcast por aí, mas um que fala de negócio sob o prisma pessoal, não tem. Muita gente foca no negócio, é óbvio. Vamos escalar, vamos ganhar tração, vamos vender, vamos aumentar o valuation. É lógico que muita gente está interessada nisso. E não é problema. Mas quando a gente... Eu posso falar que a gente vai despindo o negócio e aparece a pessoa, aí é a agilidade para mim, que é o Human Agility. Olha que termo bonito, não sei nem se existe. Mas é a agilidade... Já vamos criar aqui o Human Agility Manifesto. Então. Mais do que isso, vamos patentear no INPE, porque esse negócio dá uma briga danada. E aí, para mim, a agilidade na sua essência, das pessoas para com as pessoas, para com os seus negócios que eles geram. Então, surgiu esse sonho, tanto do Renato quanto meu, ou devaneio, depois vocês confirmam o que é. E a gente começou a trazer o quê? O aspecto humano, a pessoa. E de um episódio para o outro... Aí sim, a agilidade enquanto pensamento, enquanto mindset, enquanto adaptação, a gente já mudou um monte de coisa. É impressionante. Eu fico muito feliz, André. Eu vou também, obviamente, aí em respeito aos nossos telespectadores, colocar um pouquinho do meu sentimento. O sentimento do coração aberto aqui, de falar aquilo que eu sinto. Pode machucar alguém, mas eu quero só que respeitem, porque é o meu sentimento nesse momento. E o André falou muito bem. Eu acho que foi um dos primeiros pontos que eu falei. Lembra, André? Que eu não teria tesão de estar aqui, ficar falando do processo ágil, do processo do... Cara, isso está todo mundo falando. Já está escrito. Isso tá escrito. Tá todo mundo falando, cara. Processo. Boa parte da teoria... Cara, o que a gente não vê é a história por trás. Quando eu vejo a Joane dando entrevista para rede de televisão, né, ali para todo o estado do Ceará, todo o Nordeste, e certamente Brasil e mundo, eu não vejo a Joane na essência que ela trouxe aqui hoje. Eu acho que é essa essência que a gente traz aqui, é que é gostoso. O que eu senti falta, que eu acho que é um desafio nosso, André, a gente ir melhorando, e é para isso, esse é o 2º episódio, e a gente está aqui para isso, para experimentar, para testar, e para cometer um monte de erro. E para ter feedback da audiência. Para ter feedback da audiência. Então você da audiência precisa contar para a gente também o que você achou. Então coloca aqui nos comentários o que você achou. Foi gostoso? Não foi? Porque o que eu sinto falta, André? Mais histórias. Eu gostei muito da Joane contando a história que subiu os 12 andares e que, putz, se eu soubesse, se eu subisse eu já teria. Era a mesma coisa. Preguiçoso. Se eu subisse 3, você já voltava atrás. Agora, para mim, olha só como vai despertando o propósito, que às vezes de forma mais sugerida pelo pai, e tá tudo bem, às vezes mais desafiada pela vida, porque às vezes não tem um pai, não tem um mentor, não tem alguém para dar aquele empurrão, mas vai surgindo. E depois a beleza que eu achei de cumprir esse propósito. Qualquer pessoa pode ter um propósito. Às vezes a gente acha que é um negócio místico ali, e ele vai acontecendo para todo mundo. Então, para mim, descobrir, ou pelo contrário, incentivar com que a audiência olhe as suas histórias, olhe as suas jornadas,
se conecte com a jornada da Joane e olhe e comece a ter um impacto muito maior, gerar um valor muito maior para o seu cliente. Aí sim, né? Para o seu cliente. E é aí que eu sinto falta das histórias, sabe, André? É aí que eu sinto falta das histórias. Eu gostei muito, muito, muito das histórias que a gente trouxe. E acho que a gente tem que chamar a Joane depois para explorar mais histórias. Eu acho que ela tem que voltar. A audiência a história ratifica. da Lívia, eu tô super curioso para saber o contexto em que tudo isso aconteceu. Né? Nenhuma paciência sai dando escapulário assim para qualquer um. Então, sabe, tem uma história por trás. Não dá disso. tempo da gente ouvir? Gente Será do que dá? céu, Tem que eu perguntar acho que pra dá, mesa hein? aqui. Mesa, tá? Ó, a mesa ali diz que dá, hein? Eu acho que dá. A mesa, eu acho a mesa que diz que dá. Joane, conta pra gente. Longa história curta. A Longa gente não, a história gente não curta. pode terminar esse episódio sem essa. Curiosidade. Eu tô Não. muito curioso. Qual foi o contexto, Joane? Gente, eu acompanhei 100 altas de pacientes dentro do hospital de Covid. E quando o familiar vinha buscar, né, os seus parentes, que estavam ali por dias, semanas, a gente trocava ali informação de ajudar como que seria o retorno para casa. E a gente fazia o registro fotográfico. E numa dessas famílias, elas retornaram semanas depois e trouxeram. Me chamaram na porta do hospital e trouxeram para mim esse escapulário em forma de agradecimento por ter feito registro daquele momento. Né? Então, quantas vidas como essas foram multiplicadas por conta daquele sorriso? Né? Quantos sorrisos foram multiplicados por conta daquela vida? E isso é bênção, né? Você que passou por isso, bem sabe o desafio que foi ter... Não é só isso, Joane. Eu acho que o mais belo de tudo é que você, naquele momento em que você teve a atitude de registrar o momento, você não estava registrando esperando ganhar um escapulário. Não. Você estava engajada com a tua preocupação pela satisfação da família. Sim. De poder ter um registro, de poder acompanhar, mesmo que de longe, aquele momento e aquela recuperação da paciente. Então, é mais do que um escapulário, né? Aliás, eu tenho uma curiosidade. Não sei se dá tempo, eu vou tentar encaixar a pergunta. A agilidade, ela nem sempre é flores, a gente sempre fala sobre isso. Ela também é dor. 99% transpiração e 1% inspiração, né? Ela tem amor, ela tem dor. Para alguns mais amor, para outros mais dor. Para alguns mais cravo, outros mais rosa e por aí vai. Você falou de 100 altas que você acompanhou. Certamente tem Óbitos. alguns óbitos, talvez que você não tenha acompanhado. Então, se você quiser compartilhar, e a gente entende, se você não quiser compartilhar ou não quiser dar uma ideia. Eu acompanhei um reconhecimento de corpo de 2 pacientes que tiveram no hospital. Mas é um momento muito marcante. E eu prefiro dizer que depois que eu passei por esses momentos, eu me apeguei muito mais à energia positiva que dava às vidas que saíam. Porque a hora da despedida é muito dolorosa, muito, 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 muito. Você não tem... Falta palavra. Não tem abraço que seja suficiente. Não tem música que cale aquele momento, aquela dor. E a gente teve uma história muito forte dentro do hospital com a música. A gente tinha um piano que tocava todos os dias e que a música entrava dentro de todos os leitos, inclusive na UTI. Mas a gente também sabia que nesse período, quando o piano tocava, a gente tinha o retorno dos médicos de que muitos pacientes era a hora que eles partiam. Então, da mesma forma que era o momento em que a gente se fortalecia diante do piano, soltando a voz e tentando encontrar, né, razão em tudo aquilo está sendo daquela forma. A gente sabia que momentos depois iam ter as dores. E tinham médicos que
apoiavam esse momento, mas tinha médicos que diziam, gente, não dá mais, a gente precisa suspender, precisa parar esse horário. E são relatos que a gente escuta de formas distintas ainda hoje. Você tem relatos diferentes de profissionais que estavam ali recém-formados e você tem relatos com uma visão mais experiente de profissionais que já atuavam como intensivistas há 15, 20 anos. Né? Uma pandemia dessa, ninguém que está aqui viveu, né? E nem esperava viver dessa forma. Mas, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer que para mim foi só aprendizado. Doeu muito. Chorei muito, acordei muita noite preocupada com a estrutura que eu tinha desenvolvido para fazer o armazenamento dos óbitos. Mas eu me preocupava de como aquelas famílias iam receber aqueles corpos. Né? Por mais que não tivesse o velório, mas era um momento de reconhecimento que era o último. E muitas vezes era solitário, porque eu não podia ter nenhum familiar do lado. Era um vidro, né? E apenas um familiar com as pessoas do hospital ao lado. E 5 minutos, 3 minutos, uma coisa muito rápida. Então, foi quando eu decidi me apegar ao positivo. E eu disse, o negativo vai acontecer para sempre. Infelizmente, antes, no hospital que eu trabalhava, a gente tinha uma média de 8 óbitos. A gente chegou a ter dias com 20, 22 óbitos. É mais que o dobro, né? Mas não posso dizer que é só. Mas muito mais me fortalecia o dia que eu terminava com 10 altas, que eu tinha registro de 18 pacientes, de 22 altas. Eram dias que o hospital todo vibrava. Então, isso foi que me fortaleceu e me fez entender o propósito de estar ali. Sorrindo, cantando, fazendo zoada, fazendo o meu barulho que eu fazia quando eu era criança, para que aquelas pessoas pudessem estar um pouco menos tristes. Fosse num dia de aniversário ou fosse numa videochamada com sua família, que algumas vezes faltava profissional de saúde para fazer isso e eu me prontificava a dar esse suporte. Então, sem dúvida, foi um aprendizado gigante. Eu não teria como ser uma pessoa igual se eu tivesse passado por tudo isso. Então, parece estranho, mas eu preciso dizer que eu sou um profissional melhor depois da pandemia. E melhor como pessoa. O profissional é consequência, mas melhor enquanto gente, para tratar a gente. Porque foram famílias muito sofridas que passaram ali. Me lembro muito relato de um paciente que teve vergonha de dizer que estava saindo do hospital, que não tinha dinheiro para voltar para casa de ônibus. E ele foi até a esquina andando com a filha, dizendo que o táxi estava esperando ele na esquina. Porque o hospital era tão chique para ele que parecia que ele estava saindo de um hotel. Mesmo ele tendo passado por todas as dores e todos aqueles anseios. Então, trabalhar na unidade de saúde traz esse ser humano muito mais perto e faz, sem dúvida nenhuma, é onde meu coração bate, é onde eu fico muito mais feliz de entrar na unidade de saúde do que entrar num shopping para fazer uma compra. É algo que não tem valor. E, Joane, que essa sua história sirva de inspiração para as pessoas que estão assistindo esse podcast, que estão ouvindo esse podcast. Obrigada. Para que elas sejam mais humanas, para que elas percebam um pouco mais a relação humana que existem com as pessoas que estão ao seu redor. Não só a família. Família talvez é mais fácil, mas com o vizinho chato. O chefe chato. O chefe chato. O filho da... Né? Colaborador chato, filho. O par chato. Né? Que as pessoas levem como grande inspiração a tua história, a história da tua vida. Obrigada. Muito obrigado, Joane e André. Muito obrigado por essa parceria mais uma vez. Falou, pessoal! Um grande abraço e voltamos aí logo mais com o episódio 3. Falou, abraço! Beijos e abraços.